Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo, né, da playlist de equipamentos e ferramentas. Tem um equipamento que já faz algum tempo que eu fiz aquisição aqui, né? Eu acabei não fazendo um unboxing dele. Ele já está até aqui na bancada, né? Que é essa carga eletrônica aqui, tá? É uma Kunkin KP182, tá? A gente vai falar a respeito do que é, né, esse equipamento, né, para que serve, né? É uma carga eletrônica, tá? E é um equipamento dos que tem no mercado, tá? É um equipamento caro, tá? Geralmente uma carga eletrônica é um equipamento caro, né? E essa aqui eu andei pesquisando bastante, né, na internet, né, a respeito dessa aqui. Ela é uma chinesa, né? Não tenha dúvida disso, mas tá, eu encontrei ela no Mercado Livre num preço muito acessível, tá? Então eu resolvi fazer a aquisição, né, dessa carga, né? Conforme falei, já está há algum tempo aqui na bancada, né? Mas nunca é tarde, né? Então a gente vai falar, tá, a respeito dela. Eu tô com o manual dela aqui, tá? De operação, né, dela, né? O manual eu baixei na internet, tá? Ela não veio com o manual. Obviamente é um manual em inglês, tá? E a gente vai falar das principais funções dela, tá? Um equipamento muito completo, tá? Ele tem em duas versões, tá? É a KP182 e a KP184, tá? A minha versão mais simples, KP182, né? Mas afinal de contas, o que é, né, essa carga eletrônica? Ela é um dispositivo, né, que simula uma carga elétrica para a gente testar a fonte de energia, bateria, fonte de alimentação, painel solar, tá? E uma série de aplicações, né? Ela permite, tá, avaliar o desempenho, né, desses equipamentos, desses dispositivos, né, em condições controladas, tá? Medindo as características, né, de fornecer corrente e tensão estável, né, sob diferentes cargas, né? Então você consegue simular, né, como é que um determinado equipamento ou uma fonte de alimentação se comporta, né, você variando essas cargas, né? Então praticamente ela funciona, né, como um resistor variável, né, entre aspas, aí, permitindo ajustar a quantidade de corrente que ela puxa da fonte de energia em teste, tá? Ela pode operar em diferentes modos, né, como corrente constante, tensão constante, potência constante, resistência constante, né? Adaptando, né, as necessidades do teste que a gente vai fazer. Eu vou mostrar depois nela, né, o que são esses modos, esses 4 modos de operações, mas já vou falar um pouco mais a respeito do que é. E para que serve? Ela serve para determinar a capacidade, né, de vida útil e desempenho de bateria, por exemplo, né? Então você consegue fazer uma avaliação do estado de uma bateria. Ela consegue verificar se uma fonte de alimentação é capaz de fornecer corrente e tensão necessária para um equipamento, né? Muitas vezes você tem um equipamento, uma fonte, né? E essa fonte está marcado lá, um exemplo, 12 volts e 1 ampere. Será que ela consegue fornecer mesmo, né, os 12 volts com uma corrente de 1 ampere? Será que quando essa corrente está subindo, essa tensão não cai? Então essa é um tipo de avaliação que pode ser feito. Ela consegue medir eficiência de painel solar, né? Infelizmente eu não tenho nenhum painel solar, tá? Eu estou até pensando em fazer aquisição daqueles pequenininhos só para fazer alguns testes de laboratório, mas eu não tenho no primeiro momento. E ela serve também para avaliar comportamento de componente eletrônico, tá? E são algumas aplicações, né, que pode ser feita com ela. Um outro ponto, né? Qual a vantagem da gente usar uma carga eletrônica, né? Ela é precisa, né? Ela tem uma alta precisão, garantindo resultado confiável daquilo que a gente está testando. Flexibilidade, né? Ela pode ser programada para simular diferentes tipos de carga, né? Que nem eu falei, eu posso simular uma carga de corrente, uma carga de tensão, uma carga de resistência, uma carga de potência, né? Controle permite controlar com precisão corrente e tensão aplicada, né, nas fontes de energia que estão em teste. E segurança, né? Ela possui mecanismo de proteção para evitar danos na fonte de energia de teste que a gente tem. Então ela tem uma série de sistemas de proteção justamente para não danificar o equipamento que a gente está testando, né? E sobre os modos de operação que eu falei para vocês, né, o que são esses modos de operação? Por exemplo, corrente constante, ela mantém uma corrente consumida constante, dependente da tensão.
Então vamos imaginar que eu vou testar uma fonte, falar essa fonte ela é 12 volts, que eu já falei de exemplo aí, por 1 ampere. Então eu coloco na carga 1 ampere, ela vai manter essa carga aí de 1 ampere, né, pelo tempo que eu achar necessário. E é 1 ampere preciso, tá? E é saber se a fonte realmente vai conseguir fornecer esse 1 ampere sem que tenha uma queda de tensão. O modo de tensão constante, ela mantém a tensão sobre si mesma, né, constante, ajustando a corrente consumida de acordo com a necessidade. Potência constante, ela mantém a potência consumida constante, ajustando a corrente e a tensão. Lembrar que potência, né, é produto da corrente pela tensão. Então a gente vai ver também testes a respeito desse parâmetro de corrente constante. E por último, tá, resistência constante. Ela simula um resistor, né, de valor fixo, consumindo uma corrente proporcional, tá, à tensão da fonte de energia que a gente está testando. Então esses são os principais, essas são as principais informações a respeito de uma carga eletrônica, né? Realmente ela é muito útil, tá, na bancada. Então eu vou preparar aqui o material para a gente poder fazer alguns testes, tá? E as principais funções, tá, que tem nessa carga eletrônica, tá? Eu não vou aprofundar muito, né, em outros parâmetros que ela tem, porque senão o vídeo torna-se muito extenso. A ideia é apresentar o que é a carga eletrônica, né, e os principais parâmetros para a gente trabalhar e fazer alguns testes aqui para mostrar para vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, pessoal, espero que o zoom aqui esteja suficiente, tá? A carga eletrônica, tá? Ela tem, deixa eu puxar um pouquinho mais para frente aqui, esse também. Ela tem 4 modos de operação, está em corrente contínua. Acionei aqui modo de tensão contínua, potência contínua, resistência contínua, tá? Então eu vou deixar em corrente contínua e vou setar, tá, para 500 mA. Já deixei pré-ajustado aqui, ó, né? Então tá aqui, ó, setado para 500 mA. Vou ligar minha fonte. A fonte eu coloquei 10 volts inicial aqui e capacidade de fornecer até 2 amperes, tá? Então eu vou ligar aqui, ó. O que vai acontecer? Ela tá marcando aqui 9,9. Tem o consumo dos cabos, tá, gente? Então dá essa pequena diferença do consumo, né? E eu vou ligar minha carga, tá? Então a partir do momento que eu liguei minha carga, pode ver, ela tá drenando aqui já, ó, 497 mA. Eu coloquei 500, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aumentar a minha tensão e vocês vão ver, tá, que ela continua mantendo os 500 mA de consumo, ó, né? Por quê? Porque é corrente constante, ó, 15, 16, tá vendo? A potência aumenta, né, em função do produto da tensão pela corrente, tá? Então eu continuo aumentando aqui, ó, e ela continua, né, drenando somente 500 mA. Apesar da fonte aqui estar parametrizada para fornecer até 2 amperes, né, mesmo que eu vá aumentando, tá, essa fonte aqui vai até 30, 31 volts, ó. Vocês podem ver, ó, que vai aumentando a tensão, porém a corrente sempre mantém nos 500 mA que está drenando, tá? Lá 27, 28, 29, 30, 31, cheguei na capacidade máxima. Então tá lá, 30 volts, 0,5 ampere, né? Multiplicando um pelo outro, né? 30 vezes 0,5 dá 15 watts aí de potência que está drenando. Por quê? Porque é corrente contínua. Então eu mantenho essa corrente contínua, tá bom? Depois a gente vai fazer um teste com fonte, aí vocês vão ver com mais clareza aí, tá? Eu vou parar aqui agora para a gente ver tensão contínua, tá? Bom, alterei o modo aqui, né? Tava em corrente constante, agora está em tensão constante, tá? Eu vou setar um valor aqui, ó, para 5 volts, vai? Ele tem que manter uma tensão constante de 5 volts, tá? O que ultrapassar de 5 ele compensa em corrente. Então aqui, ó, eu estou começando com 1 volt, né? E eu limitei o máximo aqui de corrente, ó, que é 5 ampere, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou ligar minha saída, né? Liguei aqui a carga, tá? Então o que ele está mostrando para mim aqui agora? 1 volt, ele está praticamente 1 volt aqui, 0,98 volts.
e eu vou começar a aumentar a minha tensão aqui, ó, né? Eu vou aumentando, ele vai aumentando lá. Lembrar que eu limitei a 5 volts, tá? Então o que vai acontecer? Quando chegar em 5 volts, ó, 4,7, 8, 9, 5. O que ele vai fazer? Ele começa, ó, mantém o 5 e começa a drenar corrente, ó. Para quê? Para manter a minha carga em 5 volts. O que ele faz? Ele vai compensando ali, ó. Tá vendo? Conforme eu vou aumentando, ó, 1,5 ampere, tá? Por quê? Porque eu estou aumentando a tensão aqui, porém aqui está sempre mantendo 5 volts, ou seja, uma tensão constante de 5 volts. Então ele vai extrapolar a corrente ali, ó, até chegar no limite da carga, ó, né, da fonte. Aí a fonte vai entrar em modo de corrente constante, né? Ou seja, ó, olha lá, entrou em modo de corrente, tá? Então é o seguinte, pode ver que aqui, ó, ele mantém os 5 volts, ele sobe, né, a corrente, né, mas ele mantém a tensão de 5 volts, ou seja, ele está puxando somente 5 volts, mas como eu estou colocando mais tensão, ele transforma essa diferença em corrente, tá bom? Vou preparar o restante agora, a gente vai para o modo de potência constante. Bom, agora está em modo de potência contínua, tá? Eu coloquei aqui 1 watt, tá? Significa que ela vai fazer de tudo entre tensão e corrente para manter essa potência de 1 watt aqui, tá? Então eu tô aqui, tá, com a saída em 5 volts e eu coloquei uma saída de corrente de 3 amperes, tá? Então a gente vai ligar aqui, ó, né? Eu vou ligar aqui, ele acusou os 5 volts lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar a carga, tá? Então é o seguinte, ó, ele tá aqui com praticamente 1 watt, tá? 0,99 watts. Então ele tá drenando, né, 203, a diferença de corrente é o cabeamento, tá, gente? E os 5 volts. Então o que acontece? Conforme eu vou, por exemplo, aumentando a tensão, proporcionalmente tem que diminuir a corrente. Que lembrar que a potência é resultado, né, do produto da tensão pela corrente. Então se eu aumento a tensão, eu tenho que diminuir a corrente para que ele mantenha 1 watt, tá? Então eu vou aumentar a tensão aqui, ó, para 6 volts. Vamos ver para quanto vai a corrente. Ó, 6 volts, ó, diminuiu. 169 miliamperes, mantém 1 watt. Vou aumentar de novo lá para 7. Vamos ver, vai diminuir a corrente. Olha lá, diminuiu para 144. Para quê? Para manter a potência constante. Vamos aumentar para 10 agora. Vamos ver para onde vai. Ó, 10. Ó, caiu para 100 miliamperes, né? Ou seja, esse vezes esse dá esse valor de potência aqui. Então a potência constante, o que ele faz? Se eu aumento a tensão, ele diminui a corrente, tá? Para que a relação entre os dois, tá, continue mantendo 1 watt aqui, ó. Vamos aumentar mais um pouquinho lá para 15, vamos ver para quanto vai, ó. 15, né? Abaixou para 67 miliamperes. Para quê? Para manter 1 watt aqui de potência, tá? Então esse é o modo de potência constante. Bom, vamos lá para o modo agora de resistência constante, tá? Nós vimos aí corrente constante, tensão constante, potência constante, agora resistência constante, tá? Lembrar sempre, gente, tá? Nessas relações aí da lei de Ohm, tá? Da mesma maneira que nós vimos lá em potência constante, né? Que potência é o produto de tensão pela corrente, né? Ou seja, o V vezes I é igual a potência, ou seja, tensão vezes corrente é igual a potência. No caso da resistência, tá? É uma relação da mesma da lei de Ohm, tá? A resistência é igual a tensão dividido pela corrente, tá? Da mesma maneira que corrente é tensão dividido pela resistência. Aqui, quando eu entro no modo, ó, corrente constante, tensão constante, potência constante, resistência constante, ele não parece a opção Ohm aqui, mas quando eu entro em 7, ó, ele pega a corrente e transforma em Ohm. Então eu coloquei aqui 10 ohms, tá? Então lembrar do seguinte, quando eu ligar minha carga aqui, eu vou ligar, não está ligado a carga eletrônica, vou ligar a fonte, ó. Ele está acusando lá, arredondando aí os 5 volts. Então quando eu ligar a carga, né, obrigatoriamente eu tenho que ter quanto aqui do corrente. Para que eu saiba isso, eu tenho que usar a lei de Ohm, né? Resistência, né, que eu coloquei ali, é tensão pela corrente. Mas qual a corrente que eu preciso, tendo uma tensão de 5 volts e uma resistência aqui, tá, de 10 ohms. Lembrar que eu coloquei 10 ohms ali, ó, 7 e 10 ohms, certo?
Então é o seguinte, se eu pegar a tensão dividido pela resistência, os 5 volts dividido por 10 ohms, eu tenho aproximadamente 0,5 amperes, tá? Vamos ligar para ver se é isso aqui mesmo? Liguei minha carga, olha lá, 0,497, tá? Praticamente o 0,5 ampere aí, tá? Que é a tensão de 5 volts dividido pela resistência de 10 ohms. Então o que acontece? Quando eu aumentar a minha tensão, tá? Para eu manter essa proporção, vai aumentar também a corrente. Ó. Vou aumentar para 6 aqui, vamos lá. 6, ó, aumentou. Vou aumentar para 7, ele aumentou. Vou aumentar para 8, ele aumentou. 9, vamos chegar nos 10, ó. Ele vai aumentando proporcionalmente, tá? Por quê? Porque se eu pegar os meus 10 volts, né, e dividir pelos 10 ohms que eu parametrizei aqui, 10 por 10 dá 1, vai dar praticamente 1 ampere que está aqui, tá? Então ele sempre vai fazer a correção baseado na lei de Ohm. Então eu tenho a opção corrente constante, tensão constante, potência constante e resistência constante, tá ok? Eu vou disponibilizar um material para vocês aqui, a gente já volta para falar mais um pouquinho. Bom, a gente vai fazer um teste aqui agora, né? Para lembrar, porque a fonte, né, a gente vai dando potência para ela, né, só para poder mostrar lá até onde chega aqui. Mas o ideal é o seguinte, você pegar uma fonte dessa aqui, tá? Aquelas fontes comerciais lá bem simplesinha, made in China, né? Então aqui está dizendo o seguinte, ó, a entrada é de 100 a 240, né, 50 a 60 Hz. A saída, tá? Ela promete aqui, ó, 12 volts por 2 amperes. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai testar, ver se realmente ela consegue fornecer os 12 volts. A gente sabe que ela fornece, mas se com 2 amperes ela consegue manter esses 12 volts, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu coloquei modo de corrente constante, né? Tô começando com 100 miliamperes e a gente vai acompanhar a tensão aqui. Então eu vou ligar, ó, tá? Liguei ela acusou já os 12, dá um pouquinho mais, 12,42. Agora eu vou acionar a carga com 100 miliamperes, tá? Então tá lá, acionou, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a aumentar a corrente, ó, 200 miliamperes, 300. Você vê que conforme eu aumento aqui vai caindo a tensão, ó, tá? Mas isso é uma lógica, tá, gente? Para poder manter lá, ela vai caindo. O que eu quero saber é o seguinte, se com 2 amperes ela consegue manter os 12 volts, que é o que ela promete ali, ó. 700 miliamperes, 800, 900, 1 ampere. 1 ampere ela está mantendo os 12. Vamos aumentar mais para ver? Olha lá, 1,1, 1,2, está mantendo. Está caindo aqui, mas está mantendo. 1 ampere meio, 1,6, 1,7, ela caiu um pouquinho para baixo dos 12. Mas vamos lá. 1,8, 1,9, ó, 2 ampere. Ela está mantendo, tá, 11,9 volts, tá? Então ela realmente, tá, ela fornece aí próximo dos 12 volts que ela prometeu, né? Vamos colocar um pouquinho de carga, 2,1, 2,2, você vai vendo que conforme vai aumentando a corrente vai caindo a tensão, né? Mas ela consegue fornecer os 2 amperes que ela promete ali, tá? Tem uma pequena queda ali, isso é normal, tá? Então aqui, ó, os 2 amperes ela está fornecendo 11,92 volts. Então ela está, entre aspas, aí, né, cumprindo aquilo que ela prometeu, tá? Então muitas vezes você vê uma fonte que fala assim, ah, eu consigo fornecer tantos amperes, mas conforme você vai colocando carga, a tensão vai despencando. Então ela não tem a capacidade de fornecer. Essa aqui tem, tá bom, gente? Então tá aqui, ó, essa cumpriu o que prometeu, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Só para vocês terem aí os modos de operação de carga eletrônica, tá? Então aqui, ó, o modo de operação de corrente constante. Em modo de corrente constante, independente da tensão de entrada ser alterada ou não, a carga eletrônica consome a corrente constante, conforme mostrado no diagrama a seguir. Corrente, tá? Tensão. Então é o seguinte, eu vou aumentando a tensão aqui, ó, né? A tensão aqui embaixo, a corrente mantém, ó, ela não varia. Aumenta a tensão, a corrente está constante. No caso da tensão constante, o gráfico é ao contrário, é tensão aqui e corrente aqui. Eu vou aumentando aqui a corrente, a tensão mantém constante, tá? Agora aqui que a relação é interessante, no modo de resistência,
tá? Constante. No modo de resistência constante, a carga eletrônica simula uma resistência constante. A situação muda de tensão. Na situação de mudança de tensão, ajuste a corrente e faça com que V dividido por I se mantenha constante, né? Lembrar aí da lei de Ohm, né? A lei de Ohm é o seguinte: resistência é igual tensão dividido por corrente. Então é o seguinte, para manter a resistência constante, eu tenho que manter essa relação constante. Aumentei a tensão, tem que aumentar a corrente. Diminuir a tensão, tem que diminuir a corrente. Aí ela vai manter a resistência constante. No caso do modo de operação de potência constante, né? No modo de potência constante, a carga eletrônica consome uma potência constante. Em situação de mudança de tensão, ajuste a corrente e faça com que a relação V dividido por I, V sobre I, vezes I, perdão, se mantenha constante, tá? Então aqui é o seguinte, é aquela relação que eu falei, só que aqui é inversamente proporcional. Para que a potência se mantenha, né, como multiplicação, se eu aumentar a tensão, eu tenho que diminuir a corrente. Se eu diminuir a tensão, tem que aumentar a corrente. Para quê? Para que a potência se mantenha mesmo. Tá bom? Então eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, né? Eu pretendo aí comprar uma célula solar, tá? Daquelas pequenininhas, só para a gente fazer alguns testes, né? E aí a gente volta a falar a respeito da carga eletrônica e a gente vai falar a respeito aí de baterias, tá? No caso de baterias, pilhas recarregáveis, para a gente fazer alguns testes com ela. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você não é inscrito no canal, faça a inscrição. Não esquece de deixar o joinha, o seu like é bastante importante pra gente, tá? Indique o canal aos seus amigos. E quando fizer a inscrição, não esqueça de marcar o sininho, né? Para receber as notificações sempre que a gente colocar um vídeo, tá? Nossos vídeos sempre são postados aos sábados, tá? Às 9 da manhã, tá? Eu tô pensando em fazer mais vídeos aí, mas por enquanto o tempo que a gente tem disponível para preparar tudo isso aqui só dá para colocar um vídeo por semana, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.